Olá pessoal, a gente aqui no nosso canal Segue a Tua História e vamos lá para mais um bate-papo, hoje num lugar diferente, mas estamos aí, vamos fazer o nosso vídeo, já voltamos. Então, pessoal, hoje vamos falar sobre a questão dos nossos limites, das nossas superações. No vídeo passado a gente falou um pouco sobre a nossa questão da nossa fé, da nossa espiritualidade, do que é o nosso sagrado. E hoje a gente vai falar sobre os nossos limites, as nossas superações. Eu achei pertinente a gente ligar uma coisa com a outra, porque na verdade vocês sabem que a vida é movimento, e a gente tem que se movimentar. E o movimento faz a gente tentar se superar, coisas que a gente a princípio pensava não ser possível, e com a nossa força, com a nossa energia, a gente consegue atingir metas, objetivos e superações. Esse é a dinâmica da vida. Como que você tem atingindo as suas metas, as suas superações? Você tem conseguido fazer isso? Você tem ousado? Você tem tentado, pelo menos? Porque às vezes a gente se acovarda, né? A gente deixa passar, a gente prefere ficar lá no mundo das lamúrias, ou achando, não vai dar tempo, eu não tenho tempo para isso, eu não gosto disso. E a gente sabe que tudo isso é um enfrentamento, né? São momentos, são decisões que a gente toma na nossa vida e que a gente tem que correr atrás e chegar lá. E é tão gostoso a gente sentir essa questão da superação, de que você conseguiu, de que, olha lá, eu não conseguia. Eu vou dar um exemplo meu mesmo aqui, com a questão do CrossFit, né? Quando eu comecei a fazer aquilo, e olha que eu detesto atividade física, mas eu fui obrigada mesmo, né? Por uma necessidade física, eu tinha que fazer alguma atividade. E aí eu fui pro CrossFit, porque eu falei, cada dia uma aula. E aí eu não imaginava que tinha tantos desafios na minha vida. E olha que eu tô gostando tanto, e eu tô conseguindo me superar. Quando eu levanto peso, quando eu consigo subir numa caixa, quando eu consigo correr, eu fico assim muito contente comigo mesma. Então assim, é o prazer da superação e da satisfação de você conseguir fazer. E claro, né, todo bem-estar que o próprio exercício proporciona, né? Mas a gente como ser humano, a gente tem essa questão, né, de se limitar muito, de se travar. E aí a gente volta nos nossos vídeos passados e tudo mais, vocês que me acompanham sabem bem do que a gente fala sempre, que é a questão do nosso autoconhecimento, né? Até onde a gente vai, como que a gente consegue atingir as nossas superações, como que eu reconheço os gatilhos que me dão mal-estar. Então são coisas que a gente tem que começar a perceber e se ater dentro da nossa rotina, dentro da nossa vida, o que acontece com a gente e como que as coisas se dão. Quando eu falo, e falei muito no vídeo passado sobre a vida é o nosso sagrado, né? É o nosso sagrado porque foi o bem, o dom que Deus nos deu, né? A vida, Ele nos presenteou com isso. E a gente tem que cultivar esse sagrado. E quando a gente cultiva o nosso sagrado, a gente está honrando a Deus, né? Porque Ele é a imagem e semelhança. E Ele sempre já deixou nos princípios, né? Não faça ao outro o que você não gostaria que fizesse consigo. Então, acho que esse princípio da gente ter um olhar mais acolhedor, algo mais positivo em relação ao outro é importante. E às vezes a gente não se dá conta dessas coisas e a gente vive rodando atrás do que não é muito bom, do que é negativo, das mazelas da vida, e não aproveita aquele bem-estar, não consegue deslumbrar o que é tão bom que está em torno de você ou está muito próximo de você. Então eu acho que para a gente superar todas essas mazelas e as neuras e as culpas que a gente sempre tem, né? É incrível como a gente, ser humano, se culpa das coisas. A gente tem que ser um pouco mais ameno, um pouco mais bonzinho com a gente mesmo, né? É essa palavra, bonzinho. Não ser tão carrasco, não ser tão duro. Saber dar uma chance. E saber que, assim, quando a gente erra, aproveitar aquele erro para você recomeçar e você aprender mais. A partir do momento que eu caio, eu levanto e vou seguir em frente. Vou abrir outra porta, vou buscar um outro caminho.
vou reorientar a minha rota. O importante é a gente não perder assim o caminho, o foco da gente. E saber que quando a gente erra, é possível levantar, eu estou viva. E se eu estou viva, eu tenho que seguir. E assim eu vou descobrindo possibilidades que às vezes eu nem tinha me atido a isso. Então a gente tem que ter um pouco mais dessa singeleza, desse carinho com a gente mesmo. E que às vezes a gente não tem, né? Às vezes a gente quer ter com o outro, mas se eu não tenho comigo própria, eu não consigo fazer isso para o outro. Então comecem a se ater mais, comecem a lutar mais em termos de se superar, mas não com planos mirabolantes, com coisas pequenas. Às vezes, assim, evitar comer o pão, se é uma coisa que você gosta muito. Por exemplo, vou andar a pé, já se eu não consigo andar, se eu estou viciada no meu carro e não dou um passo. Enfim, metas que sejam possíveis da gente fazer. Então esse é o primeiro passo para a gente começar nessa caminhada positiva, né? E assim a gente vai crescendo o leque, assim a gente vai ampliando e a gente vai se aconchegando, a gente vai tendo esse carinho. E a partir do momento que eu tenho esse carinho comigo própria, com certeza eu vou ter carinho com o outro. Não é assim mesmo? Então, olha, comecem a pensar nisso e desfrutem dos seus limites, das suas superações e vibrem com essa vitória que vocês conseguem no dia a dia. Todos nós podemos conseguir, tá? Então, vamos lá, pessoal. Conto com vocês. Não esqueça de dar um like lá, né? Quem não é membro do canal, aperta lá o sininho, não custa nada. E assim o nosso canal vai continuar crescendo e a gente vai continuar tendo a oportunidade de trocar, assim, algumas ideias, da gente ter essa imagem mais positiva da vida, essa troca de ideias e partilhando a nossa vida como tem que ser, tá bom? Eu agradeço a todos, segue a tua história e a gente se vê, pessoal. Até lá.